Ótimo. Vamos ver, então, a resolução de alguns itens do exercício 4. O enunciado é o seguinte: determine uma equação da superfície gerada pela revolução de cada uma das curvas, né? Tem vários itens, das curvas dadas em torno do eixo indicado. Então, vamos ver. Tem vários itens aqui. Vou fazer aqui no vídeo. Item A, item E e item I apenas, tá? Os outros são de resolução análoga e você confere a sua resposta depois. Então, você recebe uma curva. Então, veja, todos os itens aqui, ó, você está recebendo uma curva. Então, ó, x² sobre 4 mais y² sobre 16 igual a 1, vírgula, no plano z igual a 0. No plano z igual a 0, tá vendo? Estou recebendo uma curva no plano z igual a 0. E eu vou fazer a revolução dessa curva em torno do eixo maior. Veja, no item E, estou recebendo esta curva. Veja, z², y² igual a 1 no plano x igual a 0. E vou fazer a revolução em torno do eixo z. No item I, estou recebendo uma curva, tá vendo? A equação aqui no plano x igual a 0. Revolução em torno do eixo OY. Então, em cada um dos itens, você recebe curvas e perceba, você recebe uma equação de um plano. Ó, equação de um plano, equação de um plano. Então, você vai ver o que está sendo fornecido para você nesse plano. Que curva é essa nesse plano? Tá certo? Então, essas são equações de uma curva em um certo plano. Vamos ver aqui, mudar a tela, vamos ver. Resolução já do item A. Então, vamos ver. Você está recebendo aqui, ó, x² sobre 4 mais y² sobre 16 igual a 1 no plano z igual a 0. Plano xy. Então, veja. X com potência 2, y com potência 2, igual a 1, né? Então, denominadores 4 e 16, então não é uma esfera, não é uma circunferência, é uma elipse no plano xy, no plano z igual a 0, certo? Esse plano aqui que a gente chama, o OXY, o apelido dele, né? O plano XY, ele tem equação, a equação dele é z igual a 0. Tá certo? Então, você está recebendo esta curvinha aqui, em preto, aqui, que eu vou passar a linha vermelha em cima. Ó. Neste chão aqui, você está recebendo essa elipse, né? Com os semi-eixos 4 na direção do y, né? O y aqui, essa figura está no GeoGebra, na direção do y, o y é sempre o eixo verdinho aqui. Então, ó, com semi-eixos aqui, ó, 4 e 4. E na direção do x, semi-eixos 2. Aqui, 2, tá vendo? Então, ela está achatada no eixo, na direção do x, né? É mais alongada na direção do eixo y. E a revolução em torno do eixo maior. Então, em torno do eixo y. Então, a revolução vai ser feita aqui, em torno do eixo y. Então, você vai revolucionar esta elipse para obter um elipsoide, certo? Vai revolucionar. Então, como é que a gente obtém a equação dela? A revolução em torno do eixo AY. Ou você substitui x ou z por essa expressão aqui. x² mais z². Então, na sua equação da curva, eu não tenho variável z, eu vou fazer a substituição do x por essa expressão aqui. Aí, ao quadrado, evidentemente, eu vou pôr no numerador, o x² mais z². Tá? No lugar desse x² aqui, eu vou colocar, ó, x² mais z², certo? Dividido por 4. Mais y² sobre 16 igual a 1, ou seja, x² sobre 4, mais y² sobre 16, mais z² sobre 4, igual a 1. Tá certo?
Então, somas de potências 2 ali, ó, x, y, z, eu estou percebendo, é claro, o centro é 0, 0, 0, elipsoide, certo? Semi-eixo maior, 4 na direção do y. Para z, como eu já tinha essa direção, esse semi-eixo de 2 unidades aqui para x, então, aqui, se você cortar aqui na parede, né, se você considerar a parede aqui x igual a zero, perdão, y igual a zero, se a parede y igual a zero, você vai ter uma circunferência, né, quando y for zero, você vai ter uma circunferência de raio 2, né, o raio máximo ali. Né? Eu tenho uma ilustração melhor aqui, ó, que eu fiz no GeoGebra lá. Então, aquilo que eu estava falando para você, né? Na parede y igual a zero, na parede y igual a zero, você tem essa circunferência aqui, que é a circunferência, né, a maior a cintura mais gordinha do elipsoide, né? Que quando você atribui valores k para o seu y aqui, né, k quadrado sobre 16, né? O seu y variando, esse k variando de menos 4 a 4, evidentemente, né? Você vai ter aqui do lado direito, a expressão 1 menos k quadrado sobre 16. Então, isso vai ficar como o raio das outras circunferências, né? São circunferências com um raio menor, né? Quanto mais perto de 4 ali, menor será o raio daquelas circunferências. Vamos para outro item, então. Vamos para outro item. O item E. Então, recebemos uma curva no plano x igual a zero. Tá? Z e y igual a 1 ali. Z quadrado sobre 4. Vou fazer um rabisco aqui, ó. E ficou tão torto esse eixo vertical aqui, né? Vou fazer um rabisco aqui, ó. Z, y aqui. Z. Então, veja. Z quadrado sobre 4 menos y quadrado igual a 1. Sinal negativo no y quadrado, né? Então, se o y for zero, z quadrado tem que ser 4. Então, z pode ser 2 ou z pode ser menos 2. Né? Então, hipérbole, então não corta o eixo y, hipérbole, né? Com vértices 0, 0, aqui no caso, depois, né? No caso aqui ainda estou analisando o 2D, né? No plano ZY, ó, vértice no Z2 e no Z menos 2, certo? Hipérboles infinitas aqui, infinito, não tem fim, certo? Bom, a revolução em torno de OZ, então você vai considerar aqui, né? O eixo X aqui, eu vou fazer a revolução em torno do eixo OZ. Então veja, isso vai gerar para você aqui 2 copos, né? 2 copos, 2 folhas, né? 2 folhas, um shape de hipérbole, né? Uma folha lá para cima, uma folha aqui para baixo. Qual é a equação? Então, você está vendo, vai dar um hiperboloide, vai gerar uma hipérbole, vai dar um hiperboloide de 2 folhas. Então, qual é a artimanha aqui? Qual é a dica? No caso, vou gerar em torno do eixo Z. Então, ou x ou y dessa equação aqui, ou x ou y dessa equação aqui fornecida, devem ser substituídos por raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Então, eu vou fazer a substituição do y por essa expressão. Evidentemente, y ao quadrado vai ficar x quadrado mais y quadrado. Então, distribuo esse sinal negativo aqui, ó. Z quadrado sobre 4 menos x quadrado menos y quadrado igual a 1. E posso colocar na forma padrão, observando então que eu tenho menos x quadrado, né? Não intercepta eixo x, menos y quadrado, né? Esse hiperboloide não intercepta o eixo y, mais z quadrado sobre 4 igual a 1. Então, esse hiperboloide intercepta o eixo z em 0 aí, em 3D, né? Em 0, 0, 2 e em 0, 0, menos 2 aqui. Concorda?
Então, hiperboloide de eixo OZ com vértices nesses dois pontos aqui. Então, a ilustração mais bonitinha que eu fiz no GeoGebra, né? Ó. Então, está aqui essa curva, a revolução desta curva verdinha aqui te dá as duas folhas do hiperboloide, né? E o terceiro, daí pulamos lá para o item I. O item I, olha, z igual a 2y no plano x igual a zero. Então, no plano x igual a zero, y aqui, z aqui, né? No plano x igual a zero, que é essa parede YZ, você vai considerar z igual a 2y. Então, a equação de reta passando pela origem aqui. Então, você vai considerar z igual a 2y aqui, né? Essa reta infinita. E vai fazer a revolução em torno do eixo OY. Bom, você tem uma reta, você vai fazer essa revolução, você vai obter cone, né? As duas folhas de um cone, certo? Então, você vai fazer essa revolução aqui, ó. Aí, aqui no 3D, você vai ter cone, né? Certo? Então, veja, revolução em torno do eixo Y. Ou você faz a substituição para x ou para z nesta equação fornecida aqui. Eu só tenho o z aqui, né? Para fazer essa substituição. Então, eu vou escrever z igual a raiz quadrada de x quadrado mais z quadrado igual a 2y, como eu coloquei aqui nessa linha. Raiz quadrada de x quadrado mais z quadrado igual a 2y. Agora, tá, essa aqui é realmente a equação daquele cone. Veja, eleve ao quadrado os dois lados para você perceber a equação. Elevando ao quadrado os dois lados aqui, eu fico com x quadrado mais z quadrado igual a 4y quadrado. Ou x quadrado menos 4y quadrado, tá vendo? O eixo do cone aqui, menos 4y quadrado, mais z quadrado igual a zero, tá certo? Né? Ou, se você quer na forma mais padrão ainda, você divide por 4, né? Dividindo por 4, multiplicando por 1/4 a equação, x quadrado sobre 4 menos y quadrado mais z quadrado sobre 4 igual a zero, tá certo? Então, potências pares, ali, potências 2 de x, y, z, um sinal negativo no y quadrado, mas veja, não estão igual a 1, é igual a zero, tá? Então, igual a zero, então é cone, tá certo? Não é hiperboloide de uma folha, é cone, é igual a zero aqui. Equação de um cone cujo eixo é o eixo OY, converte-se no 0, 0, 0, porque a reta passava pelo 0, 0, 0. Não é uma ilustração melhor aqui? É que ele ficou, eu preservei a escala, né? Preservei a escala, mas dá para você perceber que você girando aquela reta lá, você tem essas duas folhas de um cone, né? Cuja equação é essa aqui, x quadrado sobre 4 menos y quadrado mais z quadrado sobre 4 igual a zero. Então, nos outros itens, voltando aqui. Então, nos outros itens, você vai fazer essa análise. Ó, que curva é esta aqui na parede z igual a zero? Que curva é esta aqui na parede x igual a zero? Tá bom? Lá no item F. Que curva é esta aqui? Claro, a parábola na parede z igual a zero. E vai ver o eixo de revolução fornecido. Você já rascunhando aqui, né? Vou tirar uma parábola aqui, não. Então, você vai ter paraboloide aqui, certo? Aí você faz a substituição, né? Pela expressão lá com x quadrado mais y quadrado dentro da raiz, ou y quadrado mais z quadrado. Faz, eleva ao quadrado, limpa a expressão, põe na forma padrão e você obtém a equação da superfície, que é o que ele quer, a equação da superfície gerada. E aí você confere, lá no livro tem as respostas de todos os itens, tá bom? Então eu deixo, fizemos 3 itens, os outros são para vocês conferirem a resposta, tá bom? É só.